Olá, amados. Olha, se ajeite aí todo mundo. Nós vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical. Nós estamos felizes por estar com vocês nesse dia. Nós utilizaremos como pano de fundo o livro A Cura pela Palavra. Esse livro A Cura pela Palavra é do Marcelo Aguiar. E o texto que a gente quer propor para vocês nesse dia está registrado em Apocalipse, capítulo número 8, e nós queremos ler 6 versículos com vocês. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve um silêncio no céu, por cerca de meia hora. Então, eu vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. E lhes fizeram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto no altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dada muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos, terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Vamos falar com Deus? Olha, Deus, nós te louvamos nesse dia, nós queremos te agradecer por esse dia, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te pedir que essa escola bíblica dominical, nessa manhã, seja a resposta que o teu povo precisa, que edifique a tua igreja e que traga salvação em Cristo Jesus. Nós te adoramos. Amém. Queridos, como eu não disse no início, eu sou o pastor Assis. Eu tenho certeza que todos vocês já nos conhecem, mas os que não conhecem, junte aí com a família. Olha, eu quero dizer para vocês que eu estou com muita saudade de vocês, Mas daqui a pouquinho, um tempo breve, a gente vai estar juntos de novo, fisicamente, para a gente dar aquele abraço, quando toda essa pandemia, em nome de Jesus, passar. Eu queria propor para vocês nessa manhã o seguinte tema: silêncio no céu. Vocês perceberam que esse texto que a gente acabou de ler, ele fala de silêncio. Não é isso? Quando nós oramos e não obtivemos a resposta de Deus de imediato, sobrevém-nos uma ansiedade muito grande. Quantas vezes eu e você nos vemos tomados por essa ansiedade? Porque todas as vezes nós colocamos que a gente fala com Deus, é como se a gente quisesse uma resposta de imediato. E a gente não sabe conviver muito com esse silêncio. O texto disse que houve meia hora de silêncio no céu. Eu não quero pegar essa meia hora como sendo um tempo definido, mas eu quero lembrar você que Deus age no seu tempo e que o tempo de Deus é o melhor tempo e é o tempo perfeito. O texto diz que teve silêncio no céu. Será que não está tendo silêncio para você? Será que você não é aquela pessoa que nesse momento tem falado com Deus, tem pedido a Deus uma resposta, mas é como se o céu estivesse de bronze? Você tem buscado, tem orado, tem colocado diante de Deus determinada situação e você não está vendo uma resposta. A gente muitas vezes não sabe trabalhar bem com isso. Quando oramos e não obtivemos uma resposta, é comum a ansiedade nos varrer e a gente fica tomado. A ansiedade nos consome, por vezes aquela solidão que nos massacra. É como se a gente estivesse sozinho e aguardando a resposta de Deus. E é muito comum pessoas nessa hora se desesperarem. Lá no meu emprego, eu estava conversando com um colega e ele estava falando para mim: Assis, você tem medo da pandemia? Eu falei: sim, tenho medo. Aí ele perguntou: mas o medo tem a ver com fé? Eu falei: não. O medo, ele me causa uma responsabilidade social. Agora, se você me perguntar se eu estou desesperado, não. Eu tenho medo, mas eu não estou desesperado, porque eu sei em quem tenho crido.
Eu tenho medo porque na minha avaliação e na minha maturidade espiritual me faz ver que Deus não tem filhos prediletos. E que coisas ruins acontecem também para gente boa. Que gente boa comete coisas erradas. E que o contrário, às vezes coisas boas acontecem para gente ruim. Tá certo? Mas eu quero continuar pensando com você no silêncio. Nós vamos na Bíblia, tá certo? E nós vemos muitos homens e mulheres de Deus que tiveram seus momentos de ansiedade. Eles foram tomados por essa ansiedade, por essa angústia e por vezes tiveram até desânimo, desesperança. Em alguns casos, alguns dos servos de Deus tiveram depressão. É possível que você, nessa manhã, você esteja perguntando o seguinte, mas eu como crente posso ter depressão? Sim, sim. Isso não faz com que você, e não deveria fazer com que você se sentisse menor por isso. Não, muito pelo contrário. Nós, como cristão, por vezes, nós passamos por alguns momentos difíceis. E esses servos de Deus chegaram a desejar a morte. É possível que eu esteja falando com alguém nesse dia que já pensou também nisso. Falou, olha, as coisas não estão dando certo. Eu quero dizer para você, meu irmão, que vão dar. As coisas vão dar certo em nome de Jesus. Olha, eu me recordo que Moisés, lá no livro de Números, no capítulo 11, no versículo 15, Moisés chegou a dizer para Deus o seguinte, olha, se o Senhor me tratas, se é assim que o Senhor está me tratando, então mata-me de uma vez. Moisés estava ali num momento de muito desespero, momento de muita pressão, Moisés estava ali sofrendo. E Moisés chegou a falar com Deus, olha, se o Senhor vai me tratar, se o Senhor vai permitir que eu viva dessa maneira, eu prefiro que o Senhor me mate. Mas Moisés completou o seguinte, se eu tenho achado favor aos teus olhos, não deixe que eu veja a minha miséria. Eu me recordo também que Elias, grande Elias, todas as vezes que a gente pensa em Elias, a gente gosta de pensar que Elias desafiou 450 profetas de Baal. Bacana. Mas Elias, à semelhança de nós, ele também teve medo, e muito medo. Quando a rainha Jezabel falou, olha, eu vou fazer com Elias assim como ele fez com os profetas de Baal, Elias teve medo. Elias tipificava eu e você. Ele, por vezes, se assemelhava a mim e a você. E Elias teve medo. No livro de Reis, no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, versículo 4, está escrito o seguinte, Elias falou assim, basta, Senhor. Toma agora a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Ali Elias estava frustrado, triste e abatido. Eu me recordo também, irmãos, que Jonas, lá em Jonas, capítulo 4, versículo 4, Jonas disse para o Senhor o seguinte, olha, Senhor, eu peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida. Quando o silêncio acontece no céu, é terrível. Irmãos, eu vou colocar essa palavra entre aspas. Não existe nada mais terrível do que oração, entre aspas, não respondidas. Eu e você gostamos muito, a gente fica triste na sexta-feira, que a gente chama de paixão, sexta-feira da paixão. A gente se alegra no domingo, mas é muito comum a gente se esquecer do sábado. Irmãos, quando você acha que Deus não está fazendo nada, Deus está trabalhando. E no silêncio, Deus está trabalhando. Deus está fazendo com que as coisas aconteçam. Jeremias chegou a dizer o seguinte, olha, maldito o dia que eu nasci, porque minha mãe não foi a minha sepultura? Mas o que acontece quando Deus não fala? O que acontece quando Deus não fala? Esse foi o drama de Saul. Por vezes Deus não fala e o que acontece? O povo de Deus começa a buscar outros caminhos, outras medidas e outras respostas. Naquele afã de obter naquele momento uma resposta, quem nunca esteve um pouco desesperado, abriu a Bíblia, colocou o dedo, tentou naquele momento de desespero um versículo que suprisse a tua necessidade, mas nada, o céu continua em silêncio, né? Olha, irmãos, o que acontece quando Deus não fala? Saul experimentou, como eu disse com vocês, esse drama. Ele estava prestes a enfrentar uma batalha muito difícil contra o exército dos filisteus. O exército dos filisteus estava muito bem equiparado, muito bem preparado, e Elias teve medo.
Elias sabia que o exército dos filisteus era mais numeroso do que o exército de Israel. Tinha mais equipamento bélico, estava mais armado, mais preparado. E Elias, então, a Bíblia diz que Elias, quando viu o acampamento dos filisteus, ele foi tomado pelo medo. Elias foi tomado pelo medo. Ele então consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, versículos 5 e 6. E o Saul então com medo, tá certo? Na esperança de receber alguma mensagem que lhe confortasse, Saul resolveu consultar a uma médium. Ele foi consultar, ele queria uma resposta. Ele queria ouvir uma resposta. Aliás, Saul queria a resposta que o seu coração ansiava. Ele não queria a resposta de Deus. A resposta de Deus para Saul naquele momento era: silêncio, fica quieto. Quando o céu está em silêncio, eu e você estamos aprendendo nesse dia que não significa dizer que as coisas não estão acontecendo. Presta atenção nisso. Então Saul, na esperança, ele consultou um espírito, ele consultou uma médium, aquilo que Deus reprova, e nós conhecemos o final disso tudo. Saul foi massacrado, aquilo foi a sepultura do Saul. Pode haver silêncio no céu, às vezes por causa do nosso pecado. Só cuidado, irmãos, para a gente não achar e não sair julgando as pessoas porque determinada pessoa está passando por uma prova e isso sobrevém do pecado. Eu vou me lembrar que os amigos de Jó pensaram isso. E depois Jó teve que orar por eles para que eles sarassem. Mas eu quero pensar com você que tem situações que sim, tem momentos de silêncio, momentos de provações que acontecem na nossa vida que decorrem do pecado. Olha, Jesus Cristo está aqui para perdoar todo o pecado. Eu gosto muito quando eu ouço aquela palavra de Jesus para aquela mulher pega em adultério, quando ele falou assim: cadê os teus acusadores? Todas as vezes que eu e você perdoamos alguém, a gente sempre pensa que aquela pessoa não é digna de perdão. Mas é que o perdão de Deus é muito maior do que você pensa, do que eu e você pensamos. Olha, se esse é o seu caso, se o silêncio de Deus tem acontecido por conta disso, eu quero dizer para você que se você andar na luz, é assim que João ensina para a gente, como ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então ele está aqui de braços abertos para para fazer com que essa reconciliação aconteça. Tá certo? Quando há silêncio no céu, grandes coisas estão sendo preparadas. Será que Deus não está preparando a resposta que você sonha tanto? Será que esse silêncio não é porque Deus está caprichando para que você receba essa sua dádiva, esse seu presente, essa sua bênção, com todos os benefícios que Ele tem para você? Silêncio de Deus não significa que Ele não está fazendo nada. Silêncio no céu não é sinal de inatividade. Cuidado, mas é de cuidadosa preparação. Irmãos, por vezes nós oramos e não ouvimos resposta. Nós pedimos orientação e continuamos confusos. Nós entregamos a Deus um problema, colocamos aquela situação diante de Deus. Tá certo? E esse problema, essa situação não se resolve. Diante de tais acontecimentos, irmãos, quando isso estivesse sucedendo a você, esteja certo de uma coisa, que o Senhor nos prepara. Lá no céu, grandes bênçãos estão sendo preparadas. Não conclua nada apressadamente, tá certo? Que Ele não vai te ajudar, que Ele não vai te socorrer. Não tire conclusões precipitadas. É isso? Olha, Moisés subiu ao monte para receber ali as tábuas da lei, os mandamentos. Moisés demorou um pouquinho, demorou 40 dias. E o povo já concluiu que Moisés não iria voltar mais. E concluiu erroneamente.
E o povo começou a dizer, olha, agora elege outro Deus, cria um outro Deus aí, Arão, porque esse Moisés a gente não sabe o que aconteceu com ele. Cuidado com as conclusões precipitadas. O silêncio de Deus não significa ausência do seu amor. Quando há silêncio no céu, as orações, elas são recebidas. Presta atenção nisso. Quando há silêncio no céu, Deus está operando. E nós também devemos trabalhar. Isso inclui a oração. Nossa persistência será decisiva para a nossa vitória. Não desanime, irmãos. O salmista diz, olha que lindo, eu esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Salmo 40, versículo 1. Quando há silêncio no céu, ouve-se barulho na terra. O que eu quero dizer com isso nesse dia? Nós começamos a orar por alguém. Já aconteceu com você? Comigo uma porção de vezes, tá? A gente começa a orar por determinada situação e parece que as coisas pioram. Começamos a orar por alguém, por algo, parece que tudo se transforma. Parece que os problemas, ao invés de desaparecerem, eles passam a gritar mais alto. Parece que os problemas querem ganhar no grito. É assim mesmo. A gente tem essa visão. Já aconteceu com você? Comigo, sim. E eu penso, meu Deus, mas eu estou orando por isso aqui. E as coisas, ao invés de melhorarem, parece que elas estão definhando, estão piorando. Quando há silêncio no céu, o inimigo quer fazer barulho aqui na terra. Mas ele não vai vencer. Que a vitória é sua em Cristo Jesus. Olha, dizem que a noite ela é um pouco mais escura. Eu aprendi isso, tá? Dizem que a noite ela é um pouco mais escura antes do amanhecer. Olha que interessante. Quando o amanhecer, enfim, vai acontecer, parece que a noite fica mais escura. O autor desse livro ele disse uma frase muito bonita. Tal escuridão, ela não é atestado de óbito da nossa esperança. Essa escuridão é a certidão da nossa vitória. Que lindo, né, irmãos? Quando há silêncio no céu, Deus envia a sua resposta. A Bíblia diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O teu silêncio demonstra a tua confiança. Lembra disso? Pensa nisso. Vale a pena esperar para você ouvir os acordes dessa sinfonia que Deus está preparando para você. Já houve na sua vida um momento em que o céu esteve em silêncio? Pensa nisso, irmãos. Amanhã desse dia vamos pensar isso. Tem acontecido? Eu quero dizer para você que esse silêncio, olha, não significa que Deus não te ama. Mas isso de maneira alguma. Esse silêncio não significa a ausência do amor de Deus. Muito pelo contrário. Esse silêncio pode já ser o tempo e o momento em que Deus está trabalhando para que as coisas aconteçam na hora certa, do jeito certo, da maneira mais linda. Eu me recordo que há um tempo atrás a Cibe aqui em Caxias cantava muito uma música no período de louvor que dizia que Jesus ele é plano melhor. Ele nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, a sua resposta é a mais linda. Essa resposta que Deus quer trazer para você. Não deixe, pois, de orar, irmãos, de vigiar, de trabalhar, de perseverar e de confiar. Você está orando por quem, por quê? Qual tem sido o motivo das suas orações? Olha, eu fico muito feliz quando a minha família me liga. E essa semana eu recebi uma ligação de uma familiar meu. Aí ela me ligou e falou, Assis, eu não vou nem falar do que ela me chamou, senão vocês já vão matar, né? Mas ela me falou, Assis,
ora por mim. Isso é tão gostoso quando você pode orar. E eu estou orando por ela, por esse momento que ela está passando. E eu tenho dito para Deus assim, Deus, é 2, é 3, a hora que o Senhor quiser me acorda aí que eu vou orar. Eu já comecei isso, tem vezes que Deus me acorda 3, tem vezes que eu acordo 2. Na hora que eu acordo, eu vou lá e oro. Irmãos, tem muita coisa para a gente fazer. Não deixa a ansiedade tomar o seu coração, não. A ansiedade tem sido uma marca, tá certo? Que tem sido registrada em nossos dias. Nós somos tomados pela ansiedade. Alguém já definiu a ansiedade como aquele espaço de tempo entre o agora e o depois. Gente, para viver. Para viver no presente. Tá certo? Não deixa que a ansiedade ela fique o tempo todo dizendo para você que você não vai vencer, que você não vai ganhar. O homem moderno ele está tomado de ansiedade. Ele vive o tempo todo debaixo da opressão, do medo. E esses são agravados quando o céu não responde às suas orações ou responde com silêncio. Tá certo? Deus não se esqueceu de você. Nesse dia eu quero lembrar isso para você. Deus não fechou os olhos ao seu problema. Deus não tapou os seus ouvidos à sua oração. Tá certo? Eleve o seu olhar para o alto. Na hora certa as trombetas de Deus vão tocar. A Bíblia diz assim, eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do céu e da terra. Eu queria nesse dia, irmãos, convidar você a orar. Eu quero resgatar isso aqui dentro de você, essa certeza de que Deus te ama. Nosso mundo, nossa cidade, nosso país tem atravessado momentos difíceis com essa pandemia. Mas eu gosto muito da palavra de Deus quando ela diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero nesse momento orar por você que está nos ouvindo, orar pela sua família. Desde já eu quero desejar um dia abençoado para você. Eu quero desejar toda sorte de bênçãos na sua casa e na sua família. Quero dizer que a CIB Caxias, ela está aqui, tá? Firme, tá forte. E nós estamos juntos com vocês nessa batalha. Tá bom, povo de Deus? Olha, eu quero agradecer o convite a todos vocês que estão nos ouvindo nessa manhã. Quero dizer muito obrigado por vocês nos ouvirem. Quero deixar aqui aquele beijão no coração, tanto meu quanto da Usana. Fiquem com Deus e vamos orar. Deus querido, Deus amado, Deus lindo, Deus maravilhoso. Muito obrigado por essa hora, por esse momento que eu estou aqui com os nossos irmãos em Cristo, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de ser teu filho. Ó Deus, de desfrutar da tua graça e do teu amor. Fica conosco, nos guarde e nos dê um dia de vitória. Ó Senhor, põe a tua potente mão sobre todas as nossas famílias, Senhor. Ó Deus, marca os umbrais da porta com o sangue do Cordeiro, Senhor. Nós te adoramos e nós te enaltecemos. E nós queremos dizer que esse silêncio, Senhor, ó Deus, nesse silêncio, nós vamos continuar firmes, Senhor, porque nós cremos que a vitória é nossa em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.